Oi pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal, onde eu compartilho com vocês a minha experiência de desenvolvimento espiritual e intelectual. Hoje nós vamos continuar falando sobre o livro de Esther na Casa da Pérsia, do Emílio Garofalo. Inclusive, eu tô lendo um outro livro dele, que foi o livro que me fez conhecer Esther na Casa da Pérsia, que é Isto é Filtro Solar, Eclesiastes e a Vida Debaixo do Céu. E é muito bom. Eu tinha decidido comprar esse livro, mas ele esgotou, simplesmente sumiu, não tinha lugar nenhum. E aí, pra não ficar sem ler, eu falei, eu vou pegar um outro livro dele, vou ver se é bom mesmo. E eu peguei Esther na Casa da Pérsia e eu amei. Foi um choque, assim, sabe? Aquele negócio que você olha e fala assim, tá doendo. Foi assim. Esse livro do Isto é Filtro Solar também tá sendo assim, mas tá sendo sobre o livro de Eclesiastes. Enfim, indico muito. Só queria deixar aqui registrado que se vocês quiserem comprar livros bons para ler sobre a Bíblia, para que você consiga estudar um pouco mais, não é um estudo bíblico teórico ali, que você pega frase por frase, não é sobre isso. O livro de Esther, por exemplo, ele pegou a história de Esther e foi destrinchando e analisando junto com o contexto histórico da época. Então, para mim, isso foi incrível e essencial. Mas vamos lá. A gente parou na parte onde Esther foi coroada rainha, agora ele é a rainha do povo pagão. Mardoqueu, ele ficava na porta do palácio, então, para que ele ficasse lá, já existe uma coisa aí que a gente pode analisar, que não é qualquer um que tem acesso ao pátio do palácio. Só de chegar na porta já significa que ele tinha alguma influência ali, que ele era conhecido. Então, assim, ele não estava só assimilado, como a gente aprendeu no vídeo anterior. Ele fazia parte do rolê inteiro, entendeu? Ele estava ali realmente incluído na estrutura, no modelo persa. Enfim. Ele descobre, conta pra Esther, Esther faz o rei saber, e aí eles vão lá e anotam nos livros das crônicas, que é um livro onde fica registrado as histórias do povo, principalmente aquelas histórias que chamam mais atenção, histórias que sejam heróicas e tudo mais, e aí eles vão e escrevem naquele livro. Só que ele não recebe nenhuma recompensa, o que é estranho, porque geralmente o povo persa ele é conhecido justamente por ser um povo que sempre recompensa os seus... Como que eu posso dizer? Eu ia falar membros, mas não é membros. Eles realmente recompensavam o povo, as pessoas ali, os indivíduos que ajudavam no reinado, o palácio de alguma forma. Então, é muito estranho, mas você não vê ele questionando o fato de não ter sido recompensado. Ele tá lá, tá tranquilo, ele fez a parte dele. Mas aí começa a acontecer uns fatos bem importantes, que é, por exemplo, Amã. Amã entra na história e ele é um personagem, assim, muito simbólico, digamos assim, né? Porque vamos ver bem que o fato de Mordecai e Esther não estarem ligados na videira, digamos assim, não estarem ligados ao povo de Israel, não estarem ligados a uma cultura, a uma tradição, não impede que Mordecai ou Mardoqueu faça o que é certo. Chegue lá e viu que o pessoal tá tramando contra o rei, vai impedir. Só que daí você vê um outro ponto, porque agora entra Amã na história. E Amã, ele pede para que todo mundo se prostre perante ele. Se eu não me engano, ele é o segundo no reinado, então tudo que o rei quer fazer, ele vai perguntar para Amã o que Amã acha e blá blá blá. E aí ele tá se achando tal, ele está sempre, inclusive, insatisfeito, ele tá sempre querendo mais. Ele já é uma pessoa muito poderosa no reinado, mas para ele isso nunca é suficiente. E aí ele pede pro pessoal se prostrar diante dele, tipo assim, eu cheguei, meu filho, se prostre. E aí Mardoqueu se prostra. E fica a dúvida, Mardoqueu salva o rei, mas não quer se prostrar para Amã, por quê? Mardoqueu, ele estava fazendo tudo certo quando se tratava da Casa da Pérsia. Tudo certo.
mas não queria se prostrar para Amã. Por quê? Porque Amã era agagita. E esse povo, né? Eles eram inimigos do povo de Deus. Inimigos assim que não tinha como respirar o mesmo ar. E Mardoqueu sabia disso. Só que assim, se ele não estava ligado na videira, ele não precisava entrar em conflito com Amã. Mas ele sabe que ele faz parte de algo maior. Ele conhece a história. Ele tá fingindo que não conhece. Ele tá parecidíssimo com o povo persa. Tudo que ele faz ali, ele faz visando ficar mais parecido com o povo persa e quase que irreconhecível como judeu. Mas ele conhece a história do povo dele. Você acha que não? Ou você tá fingindo que você não conhece também a história de Cristo? Ou você tá fingindo que nunca ouviu falar sobre a Bíblia? Você também tá aí fingindo que não sabe que o que você tá fazendo tá errado? Eu sei que você tá fingindo, porque você conhece a história. Você sabe, e o pior mesmo é você saber como as coisas têm que ser e fazer errado de besta. Aí, meu amigo, aí fica pior mesmo. Então, tomar cuidado. Então, é só um aviso. Só um aviso. Enfim. E aí, Esther tá lá no palácio e Mardoqueu tá aqui do lado de fora. E aí, Mordecai Amã começa a ficar com raiva. Porque, tipo assim, ele passa, todo mundo se prostra, menos o judeu. E aí começaram a mostrar já que, olha, o cara ali que não tá se prostrando, a gente descobriu que ele é judeu. É por isso que ele não se prostra. O cara tem história. O cara faz parte de um povo que tem história e que é contra o seu. O Deus deles é contra o seu povo. Cara, imagina, eu já fico assim... Desculpa, gente, eu fico emocionada. Mas é que a Bíblia, ela traz umas histórias que você olha e fala assim, meu... O cara tava assimilado, ele já era praticamente persa. A sobrinha dele era rainha da Pérsia. Mas ele tá olhando pro cara que é agagita, tá lembrando que ele é filho de Deus e não se prostra perante ele. Aí você descobre que você também tem um papel aí a cumprir. Porque não é só ser do povo judeu, é agir como um. Não é só ser crente, não é só ser cristão, é agir de acordo. E aí quando eu olhei isso, eu falei, meu Deus. E tudo bem, vamos lá, eu vou conter a minha emoção. Amã começa a ver no reino ali, né, tal, que esse cara não se prostra, não gostei, estou insatisfeito porque o cara, assim, tome cuidado com o que está te levando a ter insatisfação. Porque ele tinha tudo, ele não estava precisando de nada. Do que Amã precisava? Só faltava ele virar rei. Só isso que faltava. E ele nunca estava satisfeito, ele estava insatisfeito com um único cara que não se prostrava para ele, mas ele era o segundo no reino. Gente, é muito pouco. É muito pouco para você ficar insatisfeito com isso. É muito pouco. Mas a insatisfação dele foi tão grande que ele decidiu não somente atacar Mardoqueu, mas atacar todo o povo judeu. Todo o povo judeu. Ele vendeu todo o povo. E eu vou te explicar como que foi esse negócio de vender o povo. Ele chega pro rei e fala que eles deveriam exterminar um povo lá. Não fala quem é o povo, não fala nada. E fala pro rei ainda que o rei vai ganhar dinheiro em cima desse povo que vai ser exterminado. Só para ele poder convencer o rei. Só que daí a gente vê outro lado da história, que é o rei. Cara, como que alguém chega para você e fala: vou exterminar um povo. Começa aí que o povo é seu, você é o rei. E aí você não pergunta nem quem é o povo. Cara, e assim, ninguém sabia que Esther era judia. Ninguém sabia. Mordecai deixa claro, Mardoqueu vai lá e fala assim: olha, não conta pra ninguém que você é judia. Não é pra falar, não é pra contar.
Só que aí, o povo dela tá em risco. E esse vídeo vai ficar um pouco grande, mas segura aí que você vai gostar. Eu espero. O povo, ele ia ser atacado no final do ano, no mês 12. No caso, para nós, seria o mês onde eles seriam atacados. Só que eles ainda estavam no começo do ano, era como se eles estivessem ali no mês 3. Como se eles ainda estivessem ali perto de abril. Então, ia ter muito tempo até o mês de dezembro. E aí a Amã deixa claro que no dia tal, as pessoas poderiam ir saquear o povo judeu, poderiam pegar as suas mulheres, as suas filhas, e eles não poderiam reagir. E assim, imagina que você é judeu nesse momento. E aí os seus vizinhos com quem você sempre teve muita cordialidade, muita afinidade, de repente começa a te olhar estranho. Tipo assim, descobriu que no final do ano vai poder saquear tudo que você tem. E aí eles já começam a olhar, tipo, sua filha, sua esposa, aquele carro, hein? No caso, eles não tinham carro, mas finge que é no dia de hoje. Aquele colar, aquele dinheiro que você tem guardado, enfim. As pessoas, elas começam a se mover contra os judeus. Então você não tem pra onde correr. Não tem pra onde olhar. Onde você olha, tem gente que já tá planejando matar você no final do ano. Então, o cara é ruim, mas ruim num nível que ele deixa fomentando essa questão do pessoal poder saquear os judeus. Entende como que isso é agoniante? Você saber que tem um dia marcado para quando você vai ser assassinado? Gente, eu achei um absurdo quando eu li isso. Quando eu li isso no livro, eu não tinha me tocado que era um tempo tão longo. Porque quando você lê assim na Bíblia, e aí isso também é um erro meu, né? Porque parece que quando você tá só lendo por cima, é uma coisa que vai tipo acontecer o mês que vem, semana que vem. É um período curto. E não é. Não é um período curto. É um período bem longo, inclusive. Só que agora tá todo mundo lá, triste, tenso. E aí Mardoqueu começou a lembrar que ele é crente, que ele acredita em um único Deus, que o povo dele tem uma história. E aí ele chega pra Esther e fala, olha, será que você não tá aí por um motivo, cara? Você tá aí, você é judia, é o seu povo. Será que quando eles fizerem isso, será que quando chegar o momento exato onde todo mundo vai sofrer, você também não vai ser, digamos assim, sofrer as consequências disso por ser judia? Será que também isso não vai atingir você? Porque tudo bem que você é rainha, mas e todo o seu povo que tá aqui fora? Também é povo seu. E aí agora chega aquele momento onde ela vai se posicionar. E sabe o que eu acho mais incrível? É que Esther vai jejuar. Gente, eu falei, não. Aí, meus amigos, aí você lembra que você é crente. E aí você lembra que seus pais falavam que você tinha que jejuar. Aí você jejua. Tá vendo como que é o negócio? Tá vendo que essa coisa de ficar parecida com o mundo é ser uma imitação de Cristo mal feita? Porque assim, você não tá sendo um bom ímpio. Pelo contrário, você tá sendo um mau crente. E aí agora Esther vai jejuar 3 dias. E vai ver o rei. E olha só que ela tava correndo risco de vida. Porque ela não podia se apresentar na presença do rei caso ele não a tivesse chamado. E assim que ela aparece, ele olha pra ela e fala assim, mostra assim como se fosse não é um cajado, um cetro. E aí fala pra ela que o que ela quiser, ele dá. E aí ela é muito sábia. Porque ela consegue ir levando o rei na lábia. Eu só quero jantar com você hoje. E com a Amã. E aí, um aspecto, assim, um ponto pra gente analisar agora, já, em poucos segundos. Que é, Esther, ela toma a decisão. Ela decide. Primeiro ela decide, fala assim, olha, avisa lá que eu vou ajudar o povo, não sei fazendo o quê, mas é pra todo mundo jejuar 3 dias, que aí eu vou jejuar aqui com as mulheres também, e vai todo mundo fazer um jejum de 3 dias. Primeiro ela toma a decisão, ela decide fazer algo. Ela decide não esperar alguma coisa milagrosa
acontecer como um anjo aparecer na frente dela e falar: olha, Esther, vai e faça. Não. Ela simplesmente decide. E é isso que tá faltando pra gente também. Decidir, tomar decisão. Bom, eu como cristã, como filha de Deus, eu vou me decidir, vou me posicionar e vou agir de tal forma. E aí ela vai, ela faz o jejum, claramente, ela entrega, ela se põe na dependência de Deus para fazer aquilo. Ela entende que ela depende de Deus para que as coisas deem certo, mas ela já tomou uma atitude. Se a gente for no livro de Daniel, Daniel não estava esperando uma resposta do céu de tipo: ai, Senhor, será que eu posso comer a comida que o rei está oferecendo? Porque, tipo assim, ele ofereceu para outros deuses, mas tudo bem se eu comer, né? E esperar um anjo ir lá e falar para ele: olha, não coma. Não. Ele decidiu não se contaminar. Não vou me contaminar, isso daqui eu sei que não é pra mim, eu sei que essa comida aqui não vai agradar o meu Senhor, eu vou lá e vou conversar com alguém que possa me ajudar a resolver o BO. E pronto. E é muito mais simples a gente fazer as coisas desse jeito. A gente fica esperando milagrosamente as coisas acontecerem. Para com isso, para de ser bobo. Para de achar que as coisas vão cair do céu. Não vai. Se Abraão não tivesse recebido uma palavra de Deus falando: olha, sai da tua terra e da tua parentela e vá para o lugar onde eu mostrarei, ele ia estar lá até hoje. Porque Deus não falou isso para ele, ele ficou lá parado, assim: ok, Senhor, então me fala para onde é para eu ir. Tô esperando. Não. Deus falou isso pra ele e falou assim: tá bom. Arrumou todas as coisas e saiu. Pra onde ele tinha que ir, eu não sei se ele adivinhou, se ele falou assim: ai, acho que é pra tal lugar. Não, ele literalmente pegou e saiu e continuou caminhando pra onde ele ia com a família dele antes, né? Que o pai dele ia pra Canaã e tal, mas acabou morrendo em Harã. E aí ele tava lá naquele povo, no meio daquele povo pagão, e aí Deus falou pra ele, falou assim: olha, sai da tua terra e da tua parentela pro lugar que eu te mostrarei. Mas ele não mostrou. Ele primeiro saiu para depois ouvir Deus exatamente o lugar onde ele ia parar, onde seria o destino final. Então, assim, tome uma decisão. Tome uma decisão de ser crente, de ser cristão. Tome uma decisão de se posicionar pelo povo de Deus. Inclusive, hoje, o que não falta é oportunidade de você decidir. Já percebeu? Se você não percebeu, assista os destaques do João Mena. Você vai ver lá a questão de simbolismo, as coisas que estão acontecendo à nossa volta e a gente não percebe. Tem um vídeo que eu compartilhei, inclusive, esses dias no meu Insta, que mostra isso claramente. Antes, você ser ali de uma seita era algo que você fazia escondido. Hoje em dia parece que a gente está competindo contra certas coisas ali que, se eu falar aqui, o vídeo nem vai pro ar. Então, tomem cuidado com as decisões que vocês têm tomado, com a vida que vocês estão levando. Você tem que tomar a decisão hoje de fazer algo pelo povo de Deus. E não precisa ser algo grande como você salvar o seu povo de um genocídio, como foi o caso de Esther. Mas você precisa fazer mais do que ficar parado esperando. Bom, esse vídeo termina aqui, já está longo, já está grande. Curte, compartilha, comenta aqui embaixo se você já pensou nessa história dessa forma, se tá fazendo sentido pra você, se não tá. Suelen, olha, não tá fazendo sentido. Por favor, grave um vídeo onde faça mais sentido tal parte. Comenta aqui que eu gravo de novo, não tem problema, e a gente discute uma parte específica que vocês queiram ver mais por aqui. Um beijão no coração de vocês. Não esquece de se inscrever no canal, hein? Beijo, até a próxima. Tchau!